Professor, boa noite. Jair Ginder aqui da Rádio Caxias. Um jogo muito equilibrado, né? Decidido no detalhe. No primeiro tempo, o CRB teve muitas chances, cara a cara. O Pedro Rocha acabou fazendo boas defesas. Conseguiu terminar o primeiro tempo em vantagem. Segundo tempo, o Juventude, evidentemente, veio um pouco mais para cima e conseguiu fazer a virada. O que o senhor tira de lição, não é, dessa derrota, sua primeira derrota no comando do CRB na noite de hoje? Primeiro que nós conseguimos uma bela recuperação, né, da competição. Então hoje, dentro do nosso momento, estamos na condição ainda de brigar por uma classificação. Acho que esse é um ponto importante. O jogo de hoje a gente sabia que ia ser um jogo difícil, um jogo com um adversário que tem o fator casa favorável, como outros jogos também. Primeiro tempo nós poderíamos ter sido mais efetivos, com uma efetividade maior, possivelmente poderíamos ter saído com uma vitória hoje aqui. Felizmente isso não aconteceu. É natural o segundo tempo a equipe do Juventude, pela qualidade que tem, por aquilo que faz aqui, se postar um pouco mais na linha de frente. E a nossa equipe, se você fizer uma análise de 2 gols, foram 2 gols que nós tivemos displicência em algum momento. E isso fez com que a gente tivesse esses 2 gols tomados. Faz parte, acho que nós estamos num processo normal de construção. Temos 2 jogos em casa agora, a gente sabia que os 2 jogos fora era importante pontuar, fazer uma somatória de pontos ali. Tivemos êxito contra a equipe do Atlético, felizmente hoje não tivemos êxito contra a equipe do Juventude. Seguimos o campeonato, o nosso campeonato, que é a nossa busca da classificação nesse primeiro momento e manter o nosso grupo, né, o nosso elenco mobilizado e também dentro desse G10 ali até o final das próximas rodadas que vão se ter ali, as 6, 7, 8 rodadas, que são as rodadas realmente que definem as equipes que vão se classificar. Pergunta do Marcelo Rocha, da Rádio Difusora. Fábio, como explicar essa derrota? Simples, eficiência. Primeiro tempo fomos muito melhor que a equipe do Juventude, poderíamos ter feito gol. Se a gente tivesse um placar e ter feito mais, pelo menos uma das oportunidades que nós tivemos, poderíamos ter saído com a vitória. Segundo tempo, a equipe do Juventude é uma equipe de Juventude que tem qualidade, uma equipe que tem um nível de representatividade dentro de casa muito forte, mas, em contrapartida, foram 2 lances ali cruciais do jogo, 2 lances que nós estávamos com a bola e que a gente, efetivamente, acabou ali, dando ali 2 oportunidades para o adversário. Seguimos, vamos trabalhar da mesma forma que a gente chegou aqui trabalhando, sabendo que a gente não pode classificar uma derrota como um jogo ruim. E não foi um jogo ruim nosso hoje aqui contra a equipe do Juventude. Foi um jogo de nível alto de 2 equipes que estão brigando pela parte de cima da tabela. Professor, no primeiro tempo a gente conseguiu observar que o senhor conseguiu anular muito bem o lado esquerdo do Juventude, né? Principalmente ali com o Marcos Paulo e o Diogo Barbosa. Foi algo estudado, bastante estudado em relação a isso, e também em relação à marcação que foi feita no Raiz Silva, né, no primeiro tempo ali também, que acabou tirando, né, as valências ofensivas da equipe do Juventude no jogo. Marcos Paulo, nós que trouxemos para cá para o Juventude, foi jogador meu lá atrás, Flamengo e Red Bull. O Raí foi jogador nosso do Botafogo. Então tem vários jogadores que a gente teve, além dos atletas que ano passado a gente teve a oportunidade de trabalhar. Então a gente conhecia essa parte individual dos atletas. O principal foi o nosso comportamento. Acho que nós conseguimos sustentar bem o jogo, conseguimos pressionar bem o adversário mesmo jogando na nossa casa. Mantivemos a característica nossa, que é um jogo com bola com qualidade, que é isso que a nossa equipe ela faz muita diferença dentro da competição, e a derrota em si ela vem muito mais por pontualidade do que por mérito do adversário. Tem os méritos? Tem. Não podemos desmerecer a equipe do Juventude e a campanha que está fazendo hoje no nível que está. Mas nosso campeonato é um campeonato de recuperação, recuperamos muitos pontos, sabíamos que os 2 jogos fora de casa nós teríamos que fazer e pontuar, conseguimos pontuar 3 pontos, fizemos 50% daquilo que era prescrito, poderíamos pelo menos ter empatado o jogo hoje, mas a gente em nenhum momento jogamos para perder. A gente sempre joga com o objetivo de pontuar e ganhar jogos, que foi isso que vocês viram no primeiro tempo dentro da nossa equipe. Pergunta do Gabriel Cabral, da CBN Maceió. Fábio, boa noite. Queria sua avaliação da partida e entender o comportamento da equipe após os gols de Juventude. Você acredita que o time sentiu os gols e teve dificuldade para reagir? Dificuldade de reagir não, acredito que é normal você tomar um gol e depois desse gol a equipe adversária dentro da casa ela subir de produção. O segundo gol foi um gol que nós demos, então se você parar para pensar, não foram criações, não foram situações do adversário, foram erros nossos com a bola, 2 situações que nós estávamos de posse da bola, a segunda situação numa cobrança de escanteio a favor nossa e a primeira situação numa saída de jogo nossa. Então eu não acredito muito nisso, é normal e é natural, como nós tivemos outros jogos que estávamos em vantagem, o adversário conseguir volumar. Agora, se você for pegar no segundo tempo, o número de defesas que o nosso goleiro fez ali no segundo tempo foi baixo, em relação a principalmente o número de finalizações que nós tivemos no primeiro. Então essa relação ela tem que ser feita, não, e aí falo de novo, né? Não há terra arrasada, não há nenhum movimento, nós perdemos. Perdemos, em algum momento a gente ia ter uma derrota. Isso é natural dentro de uma competição dessa.
Felizmente ou infelizmente foi hoje, onde agora a gente tem uma sequência de 2 jogos em casa, que nós temos que ter uma capacidade agora de fazer o fator casa valer muito e continuar com a nossa torcida a nosso favor, entendendo que hoje a nossa briga ela está num nível hoje acima daquilo que a gente pegou naquele início nosso de trabalho. Pergunta do Guilherme Nobre da TV Gazeta. Boa noite, professor. Apesar da derrota, o CRB desempenhou em alto nível. Encarou de igual para igual o novo líder do campeonato. Hoje o CRB é uma equipe credenciada a brigar pelo acesso direto? Temos que trabalhar com os pés no chão. Muito boa essa fala, porque é uma equipe hoje a nossa, que nós estamos brigando hoje no patamar acima. Ainda é um campeonato ainda de recuperação, nós estamos ainda naquele processo de recuperação, ainda dentro da competição. A gente conseguiu dar um salto, entrar ali no G6, G7, G8, que é um objetivo nosso, de manter a nossa equipe nessa diferença de pontuação em relação ao G6 de 3 pontos no máximo, para que em algum momento a gente consiga ter um nível um pouco mais alto. Em algum momento ia perder, infelizmente perdemos hoje, não nos conformamos com a derrota pelo aquilo que nós apresentamos e pelo aquilo que eu acho que até o pessoal aqui de Caxias viu em relação ao jogo e comentou agora do nosso nível e daquilo que nós fizemos dentro do jogo, que foi um nível muito alto e 2 equipes brigando, teoricamente, pelas primeiras colocações. Eu acho que para quem assistiu o jogo hoje, viu um jogo, talvez um dos melhores jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Pergunta da Juniele Rocha, da Rádio Pajuçara. Fábio, o CRB não fez um jogo ruim, mas os erros foram cruciais para a derrota. Qual análise você faz do jogo, principalmente da segunda etapa do Galo? Segunda etapa nós tivemos 2 erros que culminaram em gols do adversário. Da mesma forma que nós tivemos tido uma efetividade no primeiro, poderíamos sair o gol. A equipe, quando perde, ela perde de forma coletiva, ela não perde individual. Então isso é uma coisa isso é algo para mim que fica muito claro. Em nenhum momento nós vamos falar que fulano errou, ciclano errou, beltrano errou. Acho que isso aí foge um pouco. E a responsabilidade maior quando ganha é dos jogadores, quando perde é do treinador. Então se nós perdemos hoje, não é tanta responsabilidade dos jogadores, tem a minha responsabilidade, que sou eu que estou na linha de frente, aqui dentro do trabalho, e faço as melhores escolhas. E de novo, nós fizemos um bom jogo. Acho que ninguém tem sombra de dúvida em relação a isso, do nível de jogo que nós fizemos hoje aqui contra a equipe do Juventude. Para finalizar, a pergunta do Rodrigo Rosas, da MCZ News. Boa noite, Fábio. O CRB no primeiro tempo jogou de igual para igual contra a equipe do Juventude, fazendo marcação alta e provocando erros da equipe adversária. Faltou aproveitar melhor as oportunidades criadas para arrancar pontos essa noite? Faltou sim, a gente sabe disso, a gente é ciente disso, mas isso acho que faz parte do processo, a gente buscar excelência, buscar essa efetividade, e acho que o principal que a gente toma de lição hoje é a nossa equipe sempre vai criar, a nossa equipe cria, a nossa equipe tem oportunidades de fazer gol, e isso é um ponto favorável. E hoje, infelizmente, nós fomos batidos por um adversário que veio fazendo uma boa competição, bons jogos, e que tem um jogo que é um jogo um pouco mais de eficiência do que aquilo que normalmente os adversários fazem contra nós, principalmente jogando aqui no Alfredo Jaconi. CRB e Bolsa de Aposta, em busca do resultado.